uma mesma pessoa com TDAH fazendo algo que ela gosta e do outro lado fazendo algo que ela não gosta de executar. Você não precisa ter um diagnóstico de TDAH para ter a percepção de tempo alterada. Então vejam, o teu estado fisiológico, as tuas emoções, o nosso conteúdo emocional, que tipo de emoção, a intensidade das emoções, a nossa motivação, os nossos estados atencionais, cada um desses fatores aqui influencia diretamente na tua percepção, no quanto você julga se o tempo está passando mais rápido, mais devagar, como você julga o tempo. E como você julga o tempo vai ser crucial para que você possa emitir comportamentos direcionados a objetivos de longo prazo, para você adiar gratificações. Essa percepção subjetiva de tempo, ela depende de uma rede muito complexa de sistemas neurobiológicos e fisiológicos que acabam se integrando de alguma maneira em resposta ao ambiente. Guarda essa informação, ela vai ser muito útil daqui para frente. Muitas estruturas cerebrais, desde o córtex pré-frontal, a ínsula, o estriado, o cerebelo, o tálamo, dependendo da velocidade de processamento de informação, o teu julgamento de tempo nem sempre vai ser igual. Quando a tua sensação é de que o tempo passou rápido, você vai estar mais paciente. Quando a tua sensação é de que o tempo está andando mais devagar, provavelmente você vai se comportar de maneira mais impaciente. E a gente sabe que pensando em objetivos de longo prazo, a paciência ela é muito importante e é isso que eu quero te ajudar a construir aqui. Já em estados de prazer, quando você gosta do que você está fazendo, quando você está envolvido, tá? Quando você gosta do que você está fazendo, você vai dizer que o tempo voou, né? Que o tempo voa, que o tempo está passando muito rápido. Você está engajado ali com alguém, um amigo, alguém que você gosta muito e vocês começam a conversar. Você vai achar que o tempo passou muito rápido. Então, emoções de valência positiva são importantes para que isso ocorra, para que o nosso julgamento de tempo se modifique. O engajamento no que a gente está fazendo é importante para que se modifique. Gostar do que a gente faz é importante. Já o tempo, ele tende a passar muito devagar, você tende a dilatar, ou seja, o teu cérebro dilata o tempo, isto é, ele parece mais lento, principalmente em situações emocionalmente negativas, especialmente associadas a um pouco mais de ansiedade, de medo, dor. Pensa, não é isso que ocorre? Quando você está se sentindo muito inseguro, quando você está se sentindo muito estressado, parece que o tempo não passa, ele vai se arrastando. O sistema nervoso central, ele recebe informação do tálamo, da amígdala, que é uma região muito importante para detectar perigo no ambiente. Então, esse estado de alerta, de vigilância no qual a gente fica, meio que modifica o número de eventos que são percebidos por unidade de tempo no nosso cérebro. Então, quando alguém tem um acidente, fatalmente ela vai interpretar isso num estado de dilatação temporal. E essa pessoa vai te falar que um segundo pareceu uma eternidade para ela. Ela registrou muita informação por unidade de tempo. Mecanismo de defesa do nosso cérebro para tentar lidar com a situação o mais eficiente possível e com velocidade, né? Precisa agir rápido. Então, em contextos onde você está muito inseguro na vida, você vai tender a dilatar mais o tempo. E isso te coloca num estado de impaciência. Nos dias atuais, lidar com situações difíceis, de certa maneira, com alguma paciência, né, com alguma boa capacidade de regular as emoções, parece que é algo muito importante para atingir objetivos e metas de longo prazo, para conseguir resolver pepino, para sair de problemas. Tá? Então, esse exercício que eu vou passar aqui para você, de repente te ajuda a esclarecer mais como é que você pode fazer para lidar com isso, tá? E para meio que mudar a tua percepção de tempo e como as coisas estão acontecendo. Antoninho Sortilanges uma vez escreveu: o ardor é mais fácil que a paciência, mas ambos são requeridos, e o sucesso é a sua comum recompensa. Existem algumas fontes biográficas aí, como do Walter Isaacson, que confirmam que o Einstein ele tocava violino desde jovem. Então, existem registros de que ele utilizava a música como forma de pensar, de organizar o seu pensamento. Em algumas cartas, inclusive, ele relata que tocar violino, até piano também, ele tocava os dois, meio que o colocava em um estado de relaxamento. Boas ideias surgiam durante esse processo. Então, cara, existe algo que pode gerar mais impaciência do que você estar pesquisando no meio acadêmico, científico, sem ninguém te aplaudindo, recebendo recompensas e tudo mais, por algo que você não sabe nem quando que isso vai acontecer, se você vai ou não chegar em algum ponto. Então, é possível que o Einstein também tenha ficado muito impaciente em algumas situações, só que ele lidou com isso dessa forma. Imagine que você tem um objetivo X.
E esse objetivo X que você tem demanda aqui pelo menos, sei lá, cara, 2 anos. Só que se você começa a se sentir impaciente, se você começa a sentir que a coisa ela tá se arrastando, provavelmente, hipoteticamente com 10 dias, você vai ter uma sensação de que isso daqui já aconteceu. Você vai ter uma sensação de que, cara, parece que passaram 2 anos aqui, mas não passou, entende? Não passou. Passaram só 10 dias. Não tem como você atingir um objetivo que demanda 2 anos em 10 dias. Então, o que que a gente precisa fazer aqui? O que que eu quero te mostrar para que você possa dominar? É justamente essa sensação de esforço ao longo do tempo. Essa percepção de esforço e de tempo. Quando você domina isso daí, o jogo ele fica mais fácil. Mais fácil que você consiga vencer o jogo. Então, de um lado aqui você está impaciente e desse outro lado você está paciente. Vamos colocar assim. Qual que é a sacada? A sacada é a gente ficar o máximo de tempo possível aqui. Você se sentindo assim. Se eventualmente você começar a sentir que tá vindo pra cá, vou colocar aqui assim, ó, impaciente e paciente. E aí se você sentir que você tá vindo pra cá, qual que é o lance? O lance aqui é identificar o mais rápido possível para que você possa fazer um movimento e voltar para cá novamente para continuar o teu processo. Até, obviamente, você chegar no teu objetivo final, na tua meta. E aí o processo continua, que você vai criar uma nova meta, um novo objetivo, não sei. Você vai ter novas motivações aqui, bom, pelo menos se espera que isso ocorra, é o mais saudável. E aí você identificando que isso está acontecendo, você consegue voltar para um estado de paciência, onde você vai continuar fazendo aquilo que é necessário e vai te permitir sustentar o esforço e as frustrações, o tempo que é conveniente para se atingir esse objetivo e essa meta. Vamos olhar para a paciência como um comportamento, certo? Então, tem aqui a paciência. Só que, como todo comportamento, a gente precisa entender que existem antecedentes, condições que se dão antes, e essa paciência ela precisa cumprir alguma função, correto? A partir do momento em que a gente coloca aqui, adiciona a palavra impaciência, a gente precisa entender então quais são os antecedentes, ou seja, quais são as condições que estão se dando no ambiente, que estão aumentando aqui a minha impaciência e que finalmente ela está cumprindo alguma função. Normalmente é o quê? Normalmente é antecipar recompensa. Então você vai ter muita dificuldade de adiar gratificações. Normalmente vai ser adiar ou evitar alguma situação aversiva, coisas que a gente não gosta de fazer, coisas nas quais a gente não está engajado. Por isso que eu coloquei aqui para você algumas estratégias para que você consiga, de alguma forma, entender quais são as condições que estão aumentando isso daqui. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é a gente começar a fazer isso e tentar se colocar em situações nas quais a paciência vai ser o resultado natural, entende? Aumentar a frequência com que a gente se coloca em contextos que favorecem a nossa paciência, ao passo que a gente diminui as situações, ou pelo menos consegue perceber claramente quais são as situações nas quais isso ocorre, para que a partir disso, beleza, já que eu estou impaciente, eu identifiquei que eu estou me sentindo assim, eu posso fazer o quê? Eu possa manejar isso com estratégias, gerenciar isso daqui com estratégias que sejam úteis, que finalmente resultem no que eu estou buscando. Melhorar minha capacidade de adiar recompensa, melhorar minha capacidade de enfrentar desafios, de lidar com situações, diminuir a quantidade de erros que são cometidos fruto de um contexto, de pensamento um pouco menos claro, mais bagunçado. Então a gente vai dando meio que vai limpando, vai clarificando a nossa tomada de decisão. Porque inevitavelmente, cara, todo mundo vai ter um momento no qual vai ficar mais impaciente. Eu, você, qualquer pessoa, tá? A questão é, de novo, diminuir a frequência com que isso ocorre e, uma vez que isso ocorreu, entender por que isso está acontecendo, quais estão sendo as condições que estão se dando no ambiente que estão favorecendo isso, qual é a função que está cumprindo, por que eu estou me sentindo impaciente, o que eu estou tentando ganhar com isso daqui. É tal coisa? Beleza. Então, a partir disso, eu crio condições que me permitam fazer o quê? O oposto. No final do vídeo, eu vou te passar aqui uma lista de várias coisas que você pode fazer
para aumentar e criar condições para que isso daqui permaneça, para que você se sinta mais paciente com algumas coisas. Qualquer objetivo, seja com um exercício físico, com uma dieta, para empreender, para passar numa prova, qualquer coisa que demanda esforço e que normalmente vai demandar tempo. Se você precisa de, hipoteticamente, 3 a 5 anos, beleza? Para que isso ocorra e se torne real. Você concorda que é muito melhor se você percebe ou se você sente que parece que o tempo passou rápido? Por quê? É uma maneira que você vai ter de, cara, mais ou menos driblar o desconforto e a sensação de esforço, a percepção de esforço. Então, se você se mantém fazendo algo durante 3 a 5 anos, mas a tua sensação é de que, sei lá, hipoteticamente foi de 1 ano, você sente que passou rápido o tempo, positivo. Agora, se você tem esse objetivo, porém, passaram, sei lá, 30 dias, e você sente que passou 1 ano, quando na verdade só passaram 30 dias, aqui você está muito vulnerável, porque a tua sensação de esforço, a tua percepção de esforço vai ser muito grande, entende? Você vai olhar assim e você vai falar, caramba, por que eu não estou obtendo os resultados? Por que eu não cheguei aqui ainda? Cara, não chegou ainda porque não deu tempo. E você só fez isso durante 30 dias, não tem como. A natureza não vai dar esse salto aqui, entendeu? Então, qual é o jogo? O jogo é a gente se colocar num contexto onde a nossa percepção de tempo seja o oposto disso, né? A tua sensação seja de que, caramba, passou muito rápido. Mas para isso é necessário que a gente tenha esse conhecimento que eu vou te passar aqui. Se você operacionaliza o comportamento de velocidade e pressa, você vai ver que são coisas totalmente diferentes, né? Então, quando a gente fala de velocidade, a gente se refere à eficiência do comportamento em direção ao objetivo. A gente fala de eficiência e efetividade. Por exemplo, está aprendendo a tocar um instrumento musical. Normalmente a gente vai falar que alguém está com pressa quando essa pessoa começa a tocar, uma tentativa de tocar mais rápido do que ela consegue fazer de acordo com as habilidades dela, e ela começa a errar um monte de nota. Um monte de nota sai errada. Não tem influência ali no negócio. Então, por isso que é muito importante sempre, quando a gente vai desenvolver alguma habilidade, que isso se faça o mais atento possível e devagar, né? Porque aí, na hora que você vai colocar isso em prática depois, que você vai mudar o contexto no qual você tem que tocar um pouco mais rápido, você vai conseguir fazer isso. Assim, depende muito, então, a nossa velocidade para fazer as coisas, depende de habilidade. Então, quanto mais habilidades, quanto mais recursos, mais a gente consegue imprimir velocidade. O Warren Buffett, ele tem uma fala um tanto quanto engraçada que ilustra essa questão. Ele diz que, cara, assim, não adianta você ter relações com 9 pessoas distintas durante um mês. Sei lá, você vai lá, pega 30 dias, você fala assim, vou ter 9 relações diferentes. Eu quero ter um filho o mais rápido possível, né? Só que você não vai ter um filho em um mês só porque você se deitou com 9 pessoas, né? Você vai ter um filho daqui a 8, 9, a 7 meses. Aí se ele tiver algum tipo de problema durante a gestação e tal, prematuro. Mas não adianta você ter relações com 9 pessoas para ter um filho em um mês. Não vai acontecer. A biologia, ela coloca uma barreira para que, né, limites naquilo que pode acontecer, né? A natureza não vai dar esse salto só porque você está tentando ali fazer mais rápido. Não adianta, entende? Então, agora, se você acredita nisso e você vai lá e se relaciona com 9 pessoas distintas para ter um filho em um mês, quais são as consequências que vão se abrir disso? Você vai ter, sei lá, cara, de repente 4, 5 filhos daqui a 9 meses. É algo com o qual você está disposto a lidar? Então a gente precisa olhar muito para as consequências, né, do comportamento. Então é importante olhar que a probabilidade de que você abra uma série de consequências não tão boas assim, quando você está com pressa, que é distinto de velocidade, é muito importante que você esteja atento a isso para que coisas ruins não fiquem acontecendo e se empilhando e se acumulando ao longo do tempo. Por isso que nos tempos atuais, nos tempos modernos, nos quais de repente você não está fugindo necessariamente de um predador, nem competindo ali por comida,
que é o que acontecia e aconteceu durante muito tempo do nosso contexto evolutivo. As fontes de estresse eram outras, né? Hoje as fontes de estresse é você chega no fim do mês e fala, cara, como é que eu vou pagar o aluguel? Né? É você tentando encontrar um emprego, é você, sei lá, uma briga com o teu chefe, com a tua namorada, com o teu esposo, com os teus filhos e tal, né? Como é que você vai pagar a conta de energia? É a baixa autoestima que você está ali como consequência também de hábitos de estilo de vida. Se você está muito acima do peso, aí você começa a sentir que a tua autoestima está fragilizada e isso mexe ali com a tua sensação de capacidade, do que você consegue fazer, eventualmente como as pessoas te enxergam, como você acredita que te enxergam. Então, aí você começa a flertar com certas impaciências, né, e tenta fazer alguns movimentos para resolver a situação, só que, de novo, com pressa e nesse estado de impaciência, talvez as decisões não sejam as que finalmente vão te levar a esse resultado. Deixa aqui nos comentários, você se sente assim em algum momento, meio que, cara, normalmente eu fico meio agitado, com pressa em tal situação. E em outras situações, não. Em outras situações parece que o tempo voa, eu nem vejo passar o tempo. Deixa aqui nos comentários, de repente a gente vai se identificando aqui. Tem gente que sente isso com esteira na academia, quando tá fazendo um aeróbico, um cardio, tá lá. Aí fala, beleza, vou começar. Aí ela começa. Aí já passou 1 hora. Aí quando olha pra baixo, putz, cara, ainda passou 4 minutos. 4h35. E agora? Então, uma maneira de você conseguir lidar bem com situações assim, que você fala, tá, mas eu tenho que fazer esteira, eu preciso fazer aeróbico, eu preciso fazer cardio, é algo que eu preciso fazer e entendo que é uma situação que me deixa desconfortável em termos aqui de percepção de tempo. Mas é algo que eu preciso fazer. Então, como é que eu facilito isso? Cara, escuta um podcast, assiste alguma coisa ali que você gosta, responde, de repente, sei lá, mensagens que são importantes do trabalho, não sei. Entende? Você se engaja com alguma coisa enquanto isso daqui está acontecendo, enquanto você está fazendo o aeróbico. É algo que não demanda tanta atenção assim, não precisa de tanto cuidado, embora deixa o alerta, cuidado para você não cair na esteira. Se você está correndo ali 10 km por hora, evidentemente que você não vai fazer isso, né? Agora, se você está numa velocidade ok ali, que não demanda tanta atenção, aí você engaja com outra coisa enquanto você faz isso. A tua percepção de tempo vai mudar. É um facilitador. Pega isso que eu te passei aqui agora, esse conceito, essa analogia ou esse exemplo e desloca isso para qualquer outra coisa na qual você diz: eu preciso fazer isso daqui, porém eu sinto que eu fico muito impaciente e isso está me prejudicando. Como eu posso tornar isto daqui que eu preciso fazer, porque está de acordo com o meu objetivo, algo mais tranquilo? Eu posso me engajar em alguma outra coisa enquanto isso daqui está acontecendo. Eu posso me engajar em algo, eu posso gostar do que eu estou fazendo enquanto isso daqui está acontecendo. É, como eu posso tornar a minha rotina mais sustentável no longo prazo? Então, quanto mais você se sente no controle daquilo que você está fazendo, digamos que vai ser mais fácil que alguém de longe enxergue o quão paciente você está sendo. A tua percepção subjetiva de controle sobre o que você faz vai te permitir colocar em prática uma série de comportamentos que vão resultar finalmente em paciência. O significado que você atribui à paciência pode ser distinto do fulano, do ciclano, do menglano, sei lá, qualquer pessoa. Então a gente precisa operacionalizar isso. Tá, quais são os comportamentos de alguém paciente? Quais são os comportamentos que eu preciso observar e, uma vez que são colocados e executados, instrumentalizados, descrevem uma pessoa paciente? Mais do que a gente falar, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais força de vontade, eu preciso ter mais disciplina, eu preciso ter mais isso, mais aquilo. Beleza, mas não são coisas assim que você pega igual uma caneta. Vou pegar aqui e vou ter. Agora eu tenho paciência. Agora eu tenho isso. Não, é um conjunto de comportamentos que são operacionalizados, que são colocados em prática, certo? Então, a gente não precisa falar que alguém é paciente ou que eu estou sendo paciente se eu estou me comportando de maneira tal que fica claro que eu estou sendo paciente. Como eu entendo isso? Pô, é alguém que tem a capacidade de não ceder aos seus desejos momentâneos,
É alguém que tem a capacidade de adiar gratificações, adiar recompensas. É uma pessoa que abre mão de recompensas no curto prazo, pensando em recompensas de longo prazo. Então, quando você decide guardar dinheiro e não comprar o carro do ano, sei lá, o celular mais novo que foi lançado ontem, porque você está guardando dinheiro para o futuro, vamos dizer que você está sendo paciente. Quando você não é tão reativo emocionalmente e na maneira como você se expressa numa situação onde claramente você está sendo atacado por alguém, porque você avalia que, cara, vai ser melhor ficar quieto aqui e deixar isso daqui passar. As pessoas vão falar, você está sendo muito paciente. Eu chamo isso daqui do meu documento da paciência. De repente pode te ajudar. São um conjunto de perguntas que podem te ajudar a lidar melhor com isso daí e identificar, esclarecer, manejar as coisas de uma maneira um pouco mais efetiva, para que você não se sinta prejudicado por estar mais impaciente. Então, a primeira pergunta é: o que tem me deixado impaciente? Eu me pergunto, eu me questiono. O que tem me deixado assim? Porque quando isso daqui tá claro e você descreve, você não precisa ficar revisitando isso daí toda hora e ficar reconstruindo isso daí mentalmente. Você já tem um documento, você vai lá, olha e fala: ah, tá. Então facilita, entende? Então, ter isso daqui escrito ajuda bastante. Segundo, em quais momentos eu me sinto relaxado e sem muitas preocupações? Quando eu tô fazendo o quê? Eu me sinto relaxado e sem muitas preocupações. Aí eu penso, cara, então, se eu estou me sentindo mais impaciente, isso tá me prejudicando, então deixa eu ver, o que normalmente eu faço que me deixa relaxado, sem muitas preocupações, eu posso intencionalmente escolher colocar como um antídoto neste exato momento para que eu possa modular a minha paciência, né? Então, beleza. Então já tenho clareza do que me ajuda. Eu tenho feito isso diariamente, ou pelo menos com frequência? Se não tenho feito, então eu vou dar um jeito de fazer isso. Beleza, então eu preciso urgentemente dar um jeito de colocar isso aqui como parte da minha rotina, porque eu tô me sentindo muito impaciente, todo dia eu acordo impaciente, eu fico meio impaciente aqui ao longo do dia, isso tá me levando a tomar um monte de decisões ruins, eu tô errando um monte de coisa que eu devia estar olhando de uma outra forma, então peraí, deixa eu colocar esse antídoto aqui diariamente. É como se fosse um remédio. Quais são as minhas necessidades físicas e psicológicas? Cara, peraí, vamos lá, deixa eu pensar. O que realmente para mim é necessário? Necessário. É o suficiente. O que para mim é o suficiente do ponto de vista físico e psicológico? O que eu preciso na vida para me sentir fisicamente seguro e psicologicamente bem e tranquilo? O que precisa acontecer no mundo? Como eu posso suprir essas necessidades hoje? Eu posso suprir essas necessidades hoje? Eu tenho comida suficiente para suprir as minhas necessidades alimentares? Tenho comida, então ótimo. Isso é uma boa resposta, já que, beleza, então eu tô minimamente seguro do ponto de vista alimentar. Fisicamente, eu tô saudável? Eu posso ir praticar o exercício físico e continuar cultivando minha saúde? Eu posso fazer isso. O que eu necessito hoje? Eu preciso me sentir valioso? Por algum motivo eu tô me sentindo desvalorizado? Então, peraí, deixa eu olhar aqui quais são os meus valores. Deixa eu ver aqui tudo que eu já fiz e tudo que eu faço, todos os meus esforços, as coisas nas quais eu tento dar o meu melhor. Deixa eu anotar isso tudo aqui. Então, eu já posso suprir essa necessidade hoje? Como é que eu posso ter uma boa atitude hoje que aumente e reforce ainda mais essa necessidade de valor psicológico, vamos colocar assim. Entendeu? Então, clarifique quais são os meus modelos e referências de vida em distintas circunstâncias. Mas em específico, vamos pegar aqui. Imagina que você está muito impaciente em relação a o teu físico, algum resultado estético, não sei. Cara, quais são os modelos que você tem? Quais são as referências que você tem em relação a isso? Como é que ela se comporta? Elas têm pressa para fazer o que você está tentando fazer? Elas tiveram pressa para fazer o que você está tentando fazer? Ou elas também demoraram anos para fazer isso? Aí você começa a pensar e refletir. Cara, peraí. Como é que esse modelo aqui que eu tenho de referência estava se comportando? O que ele precisou fazer? Será que ele passou exatamente pelas mesmas coisas, dificuldades que eu tô passando agora? Como é que ele lidou com isso? Vai te abrir caminhos, tá? Sétima pergunta que normalmente eu me faço no meu: como o meu modelo de vida reagiria? E aí eu já até respondi, né? Respondi a número 6 aqui. Entende? Então, naquele contexto, no contexto no qual você está hoje, que está se sentindo mais impaciente, qual é o teu modelo de vida? Para algumas pessoas vai ser Jesus. Para outras pessoas pode ser o seu pai. Para outras pessoas pode ser
sua mãe, um irmão, ah, alguma figura pública, algum chefe que você teve, um colega, um amigo, entende? Então, podem ser vários modelos aqui, mas é importante você se questionar como é que ele se comportaria nessa situação na qual você está. Se eu agir assim, apesar do desafio, apesar de estar me sentindo impaciente, se eu agir desta forma, vou me sentir bem comigo mesmo daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? O que eu preciso fazer? Como é que eu preciso me comportar agora? Estou me sentindo impaciente, estou com muita dificuldade, muito inseguro, não tenho uma boa percepção aqui de controle sobre as coisas. Tá, ok. Identifiquei isso. De que maneira eu preciso me comportar agora? Que olhando daqui a 5, 10 anos, vou me sentir bem por isso. Então, toda vez que eu sentir que estou ficando impaciente, farei isto. Aí você coloca, você digita. Então, toda vez que eu me sentir assim, farei isto. Que é a resposta da número 8, entendeu? Então, você vai responder lá, número 8. Daqui a 5, 10 anos, eu vou me sentir bem por ter agido assim, 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 assim. Aí na 9, então. Então, toda vez que eu me sentir assim impaciente, farei isto. Pode ser se afastar temporariamente, pode ser você ter um momento para pensar, clarificar o que você está tentando organizar mentalmente. Pode ser você ter um momento só para você. Pode ser você ir lá e praticar exercício físico, fazer uma corrida. Toda vez que eu me sentir assim, eu vou lidar com isto me comportando assim. Vou me sentir bem no longo prazo por ter feito isso? Vai ser positivo? Vai me trazer consequências provavelmente boas? Clarifica isso, cara. Então, assim que eu organizar o pensamento, assim que eu sentir que a coisa se regulou, agora, ok. Eu consegui ajustar o meu relógio. Eu não tô me sentindo mais inquieto, impaciente, tô sentindo que as coisas estão um pouco mais claras no meu pensamento. Agora sim, eu irei me conectar novamente com o meu objetivo de longo prazo. Aquilo que eu preciso executar aqui, aprender e desenvolver. Agora sim, beleza. Então agora eu vou voltar. Vou voltar a olhar para isso, só que agora de uma nova perspectiva. E sem cometer tantos erros assim. Não sei se te ajudou, eu espero que sim, tá? Assiste esse outro vídeo aqui que eu vou deixar no card. Ele vai complementar muito bem tudo que eu falei aqui e vai te ajudar a ter um pouco mais de repertório e de informação para você conseguir atingir aí os teus objetivos com tranquilidade, né, cara? Apesar dos desafios e apesar das dificuldades que normalmente todo mundo vai enfrentar, não só você, todo mundo. Beleza? Eu espero ter te ajudado. Se sim, por favor, me faz saber aqui nos comentários também. Fechou? Valeu? Valeu!